Primeira vez que estamos tendo contato com a dose de PEC, já tenho por volta de uns 12 anos. Trouxe a Tamura para cá, por causa do cio, por causa do alto barulho. Parece que ela já saiu do cio. Ela é muito novinha para poder cruzar e esperar um pouco mais. O barulho que não estava comendo, estava emagrecendo muito, então eu precisei trazer ela para cá. Aproveitando aqui para fazer manejo de sociabilização, sociabilizar os dogs. Quem sabe eu preciso trazer a Tamura para cá outras vezes. As dogs precisam ter vínculo, não ter nenhuma possibilidade aí de adversidade, somente se não estiver aqui, né? Então, aproveitando que eu estou aqui para visitar as dogs a aceitarem uma outra. A Tamura é bem tranquila, né? A Tamura já compreende fácil a situação por causa da minha presença também. E, geralmente a Tamura está em casa, com dogs que passam ali pela frente do portão. Ela é bem... Beca? Sim? Ela é bem combativa, né? Aqui. E Beca? Deixa um pouco da Tamura, né? Primeiro contato. Mas a Beca é uma dog bem obediente. Atenção, Tamura. Atenção, Tamura. Beca. Aqui. Boa, menina. Aqui eu atraí ela com a mão pra cá, ó. A Tamura. Pra outra, ó. Paz do Senhor Jesus, nobres servos de Deus, eu gostaria de deixar uma pequena e rápida meditação para os irmãos. O pior, irmãos, não é ser esquecido, porque se alguém não lembra, que culpa tem essa pessoa de não lembrar? Acontece. Eu esqueço, às vezes, de onde eu coloquei certas coisas aqui dentro de casa. Às vezes eu esqueço onde eu deixei o relógio. Será que o relógio fica com raiva de mim? Que eu esqueci onde eu coloquei ele, onde ele está? E eu tenho até orado a Deus. Deus, livra-me de estar esquecendo as coisas. E Deus me abençoou. Só para os irmãos entenderem, eu estava com o celular ligado, eu estava assistindo alguma coisa, e eu, cadê o celular? Cadê o celular? E o negócio na minha frente, na mesa, e eu esqueci o celular de novo, esqueci onde eu coloquei. Aí quando eu olhei, depois, o celular na minha frente, e eu estava assistindo. Aí desse dia eu passei a orar, falei, Deus, lança todo esquecimento por terra. Cai por terra, esquece. E Deus abençoou. E Deus abençoou minha mente. Então, é Deus que faz lembrar ou mesmo esquecer. José não foi esquecido lá por aquele copeiro. Deus que não deixou ele ser lembrado naquele tempo. Depois ele foi lembrado. Porque Deus nunca esqueceu de José. Deus nunca esquece de você, irmão. Você não é esquecido por Deus. E se homem ou alguém não lembra de você, é porque Deus não está fazendo lembrar de você. Glória a Deus. O pior, irmãos, é quando Deus faz lembrar, a pessoa lembra de você, mas ela não quer que você tenha honra.
Aí o problema também não é com Deus e nem com você. É com a pessoa que endurece o coração para você. Para mim, o pior não é ser esquecido. É ser lembrado e não ser honrado, irmãos. Pessoa é lembrada, Deus faz a pessoa lembrar de você para pregar, para fazer algum trabalho, para algum tipo de honra, e a pessoa rejeita você, mas Deus veio lembrar. O Senhor Jesus fazia os fariseus lembrar das Escrituras, e o Espírito Santo com certeza convencia que aquilo que Cristo falava é a verdade, e que aquela verdade era Ele próprio, o Senhor Jesus, que o Senhor Jesus é um com a verdade, e o Senhor Jesus materializando em si próprio, o Pai materializando no Filho em si próprio, o que a lei estava dizendo. Mas eles não quiseram honrar o Senhor Jesus. Enfim, concluo. Uma vez eu fui num trabalho numa clínica de recuperação. Estava lá até o presbítero José, esposo da irmã Sara. E eles estavam orando pelas pessoas. E tinha um irmão lá filmando. Esse irmão congregava conosco, ele não congregava mais. Ele até murmurava da minha vida aí, de estar clamando e orando. Quando ele, líder, não me dava oportunidade. Mas Deus fazia ele lembrar de mim, mas ele não dava, porque ele não queria. Não é porque ele esquecia, não é porque ele não queria dar oportunidade. No meu trabalho, nós fomos no lugar de recuperação de menor, e nós fomos fazer o trabalho lá no presídio, lá onde os menores ficam. Deus me deu uma palavra para aquele lugar. Deus havia já falado com ele, mas ele endurecia o coração. Não era Deus não, ele endurecia. Tem texto que fala que Faraó endurecia, e tem versículo que fala que Deus endurecia. Então Deus, tinha hora que era Deus e tinha hora que era o próprio Faraó. E eu tinha uma palavra para lá. A minha entrada lá foi sobrenatural. Outra hora eu falo, que eu não podia nem entrar, eu estava de calça preta, sem identidade. Não pode entrar de roupa preta, na época eu não podia, muito menos sem identidade. Eu passei como invisível, ninguém me viu. Enfim. Aí quando nós estávamos lá, ele deu oportunidade praticamente para todo mundo. Eu lá, ele não me deu oportunidade, irmãos. Aí eu escutei as pessoas falando, Wesley. Ainda assim ele não deu oportunidade. O Espírito tinha falado no coração dele, e, pessoalmente, só com ele. Depois Deus usou pessoas para falar com ele. Ele não quis, ele não congrega mais conosco. Aí tinha um rapaz que estava preso lá, e eu já havia pregado para esse rapaz, mas não lembrava dele. E ele falou que me conhecia. Enfim, preguei para esse rapaz lá, ele entregou a vida a Jesus. Mas Deus poderia ter feito muito mais ali. Então não foi Deus, foi ele. Mas isso é entre ele e Deus. Eu estava lá, obediente na posição, enfim. Aí nós estávamos nesse trabalho, a qual estava o presbítero José. E esse rapaz estava lá, e ele estava filmando. Aí o José orando pelas pessoas, os internos, e os demônios foram manifestando, as pessoas foram manifestando opressões. O José me viu, que nós não estávamos no mesmo grupo, eu cheguei depois, ele me chamou para orar. E essas pessoas começaram a manifestar demônio. Esse rapaz viu, ele estava filmando, né? Quando ele viu que eu estava orando, ele queria até imitar aquele Marcos Pereira, né? Ficar tá, não acontecia nada. Ele ficava no tá, não acontecia nada. Aí quando eu coloquei a mão, as pessoas começaram a manifestar, e ali Deus usando para isso. Quando ele viu que era eu, ele virou de costa, para não filmar, para não mostrar que Deus estava me usando naquela situação. E era uma pessoa que murmurava de mim no ministério. Então eu acredito que a pior pessoa não é a que esquece, é a que lembra, que Deus leva ele lembrar de você para te honrar em alguma coisa, e essa pessoa não te honra. Mas saiba que isso mostra que ele não é dos nossos. Porque a Bíblia fala que aqueles que aceitaram os discípulos, aceitavam a Cristo, por consequência, aceitavam o Pai. A Bíblia fala que aqueles que rejeitavam os discípulos, rejeitavam o Filho, por consequência, rejeitavam o Pai. O problema é que essa pessoa não é um com Deus. E se ele não é um com Deus, ele não pode ser um com Cristo. E se ele não é um com Cristo, ele não pode ser um com o Espírito Santo. E se ele não é um com o Espírito Santo, ele não pode ser um com a igreja. E se ele não é um com a igreja, ele não pode ser um
com os membros do corpo de Cristo. Porque as Escrituras nos declaram que não há só trigo no nosso meio, mas há joio também. Mas o importante é que, quando Cristo voltar, cada um vai receber realmente o que merece. E essa era a recompensa que os profetas estavam buscando e aguardando e confiando. Não uma honra daquilo que é transitório aqui na terra, mas uma honra daquilo que não é transitório e permanece para sempre. Porque ainda muitos vão chegar no seu Jesus e falar que expulsaram demônios, que pregaram no nome dele. E ele vai falar que não conhece as pessoas. A maior honra que nós temos é ser conhecido por Deus e lembrado por ele para a salvação de nossa alma no Senhor Jesus. Principalmente no seu retorno. E quando formos nos apresentar diante dele, ele nos vê não como inimigos, aqueles que vão estar à esquerda, mas como amigos que o adoram em espírito e verdade, que estarão à direita. Fazer exercícios parece difícil para você, tente estar doente. Se comer bem parece difícil, tente se alimentar por uma sonha. Se caminhar 1 hora parece difícil, tente fazê-lo numa cadeira de rodas. Se depender de rotinas parece difícil para você, tente passar a sua vida dependendo de pílulas. Se dedicar 30 minutos ao treino parece difícil, tente passar meses numa cama de hospital. O que quer que você faça será difícil, então escolha bem as suas dificuldades. Tente passar toda a sua vida deixando de fazer coisas porque você está cansado. De repente, se um estilo de vida saudável parece difícil, tente passar toda a sua vida sem se sentir bem consigo mesmo. Portanto, cuide-se.